Fala pessoal, estamos começando mais um programa TV Ágape. Essa semana estamos tendo o Congresso de Jovens e o programa hoje também será gerenciado por nós. Agora nós vamos curtir uma música, o programa hoje está cheio de novidades. Fique aí, curta, compartilhe e mande para todos os seus amigos. Deixe o joinha e vamos lá para a próxima canção. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Que música abençoada, hein, galerinha? Agora vamos ter o bate-papo com o pastor. Os jovens da igreja vão fazer uma pequena entrevista com ele. Bom, pessoal, essa noite o nosso podcast será um pouquinho diferente. Nós iremos entrevistar nada mais, nada menos que o nosso pastor Wallace Ribeiro. Uma salva de palmas para o pastor. Então, hoje nós teremos uma pegada diferente. Nós iremos perguntar ao pastor sobre o legado que ele tem deixado, o legado que ele espera deixar e se tudo tem corrido conforme ele imaginava que seria. Eu estarei passando agora a pergunta para o Vinícius, que de nós é um dos membros mais antigos e com certeza tem grandes perguntas para fazer para o pastor. Pastor, boa noite. Boa noite. Pastor, eu estou com o senhor desde a época de Santo Antônio. Desde então eu tenho visto assim, o crescimento que o senhor tem crescido aqui na cidade, né? E uma das perguntas que eu queria te fazer é que esse crescimento foi de oportunidades que o senhor via e foi abraçando, ou foi uma palavra que Deus deixou na sua vida? Primeiramente, uma boa noite a vocês. Quero agradecer pelo trabalho de vocês, por esse congresso, né, que veio debaixo da direção de Deus. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também. Vinícius, obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Então, Vinícius, todo o crescimento ele vem de Deus. O crescimento ele não vem de nós, ele não vem da terra, ele vem do céu. A única coisa que eu me apeguei, Vinícius, quando eu cheguei aqui em Patrocínio em 2008, eu não vim aqui, por exemplo, porque eu quis vir. Eu vim aqui debaixo de uma palavra do Senhor. No ano de 2007, eu pastoreava a minha igreja, a igreja que eu me converti, me batizei. E até que veio uma palavra da parte do Senhor para eu vir para cá. Eu confesso que eu nunca ouvia falar de Patrocínio. Então eu lembro que a palavra que Deus sempre falava comigo era a palavra sobre Abraão. No capítulo 2 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu sempre me agarrei muito nessa palavra, nessa promessa. E a minha preocupação eu sempre quero andar debaixo da direção do Senhor, debaixo da promessa de Deus. E desde 2008 já se vão 14 anos, não é isso? 14 anos. E eu tenho visto assim, o poder de uma promessa, o poder de uma palavra. E eu só tenho a agradecer a Deus e peço também para eu jamais sair debaixo da direção do Senhor. Porque, eu repito, o que faz uma igreja crescer não é o talento do pastor, não é o talento dos músicos, não é a equipe só. Tudo é um conjunto. Mas tudo começa com uma palavra que vem de Deus, com uma promessa. E hoje eu vejo esse crescimento, eu atribuo, Vinícius, primeiramente, a uma promessa que foi liberada da parte de Deus. E segundo, claro, tudo aquilo que Deus vai acrescentando às pessoas, a nossa obediência em andar debaixo da vontade de Deus. Então, fica aí a minha resposta a essa primeira pergunta. Boa noite, pastor. Boa noite, Link.
Eu gostaria de perguntar uma seguinte questão. É possível pessoas desde criança já começar a obter o legado? Se sim, como que podemos assim, incentivá-los a doutriná-los, a criar esse anseio, né, e construir um legado aí desde criança? Boa noite, Lineker. Obrigado pela sua pergunta. Vamos fatiar essa sua pergunta. Primeiramente, o que é legado? Legado vem do latim legatum, que significa você deixar em cartório, ou seja, algo oficial, algo que vai ser transmitido. E eu entendo o seguinte, eu acho que uma criança, ela tem que receber o legado do seu pai. Ela tem que saber quem seus pais foram, ela tem que entender aquilo que o pai está deixando para ela. E a melhor maneira que um pai pode fazer isso é com exemplo. É a única maneira. Mas eu entendo também, Lineker, que tem que ter um equilíbrio. Criança tem que ser criança. Vai chegar um tempo que ela vai ter a idade de adolescente, vai ter a idade dos jovens. Por exemplo, nós temos uma linha aqui, não é que eu sou contra, eu só não aprovo esses pregadores mirins. Não é que a criança não pode pregar, pode, mas às vezes eles são tratados como se fosse um adulto. A criança tem a fase de ser criança. E nessa época, o pai tem que dar o legado. Eu tenho até uma mensagem, Jacó teve 12 filhos. E um filho dele foi diferente, José. Se você vê a história de José, ele foi o personagem do Antigo Testamento mais parecido com Jesus. Agora, por que José saiu tão diferente dos seus irmãos? Os seus irmãos, se você for ver a história deles, eram irmãos vingativos, perigosos, mentirosos. Por que José se torna um personagem tão diferente? Simples, porque José foi o único filho, ou melhor, foi o primeiro filho criado com o seu pai, depois de ter um encontro com Deus. Se você ler Gênesis capítulo 32, o seu pai, que é Jacó, vai ter um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento ele vai ter o nome mudado para Israel. Então ali eu consigo ver por que José se tornou esse grande homem. Porque os outros filhos foram criados com Jacó, aquele pai trapaceiro, enganador. José não, ele foi tão espetacular dessa maneira que a história dele é linda. E eu entendo porque o legado que o seu pai Jacó deixou na vida dele. Ele foi um filho criado por um pai que teve um encontro com Deus. E esse é o conselho que eu dou para os pais. A melhor maneira que nós podemos deixar um legado para um filho é o testemunho. Não é mandar o filho orar com ele. Não é mandar o filho que lê a Bíblia, é ler com ele. Não é mandar o filho vir à igreja, é vir com ele. Então eu entendo que a questão aqui do legado, Lineker, é uma obrigação que nós temos. É como se fosse uma corrida de revezamento. Hoje eu estou servindo a Deus no meu tempo, mas o meu tempo vai acabar, como o tempo de todos nós aqui. Eu estou carregando a tocha do Evangelho que foi acesa há muitos anos atrás. E o meu objetivo, eu tenho que, ao terminar a minha situação aqui, eu tenho que deixar essa tocha com alguém. E é minha obrigação deixar essa tocha também com os meus filhos, porque não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Joia? Obrigado, pastor. Boa noite, pastor Wallace. Boa noite, Paulinha. Aproveitando o gancho da pergunta do Lineker, o que o senhor considera que é o legado que o senhor vai deixar para os seus filhos, a sua marca registrada? Isso, Paulinha, que pergunta boa. Como que nós podemos definir o nosso legado? Essa é uma pergunta que eu faço para todos. Como que eu posso saber o meu legado? É uma forma simples de responder. Como você quer ser lembrado depois da sua morte? O que as pessoas gostariam de dizer que sobre você depois da sua ida? Então isso aqui faz a gente definir o nosso legado. Então a primeira pergunta que todos nós temos que fazer é essa: o que eu quero deixar para a próxima geração? Baseado nisso é onde nós iremos trabalhar em cima do nosso legado. Eu quero deixar para os meus filhos o legado de um homem de Deus. Não um homem perfeito, porque ele sabe que eu não sou. Mas um homem amigo, um homem que
que ama o Senhor, que ama fazer a obra, um homem que cuida dele, cuida da família. Então, se na minha morte os meus filhos entenderem isso, para mim já está ótimo. Tem um texto que eu esqueci agora a referência, que um dia Deus aparece para Isaac e diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Isaac fala assim: se tu és o Deus do meu pai, eu te aceito. Eu quero que um dia os meus filhos digam isso de mim. Se tu és o Deus do meu pai, eu te aceito. Por quê? Porque o Deus que o meu pai servia mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Então esse é o meu maior legado, é deixar para os meus filhos que vale a pena servir a Deus, que é Ele que muda a nossa história. Pastor, o senhor já relatou várias vezes o seu testemunho aqui no altar da igreja. De certa forma, ele é um das bases que também nos fazem espelhar a nossa vida na vida do Senhor, porque eu acho que a parte mais interessante é caminhar com pessoas que nos inspirem naquilo que eles passaram, que eles viveram. E o senhor falando de legado, de aquilo que o senhor quer deixar, quais foram as pessoas que passaram pela vida do Senhor e deixaram a marca, um legado, de forma que fundamentaram essa visão que o senhor tem hoje? Zilton, pergunta muito boa. Então, Zilton, eu vou citar aqui algumas, né? Que, na verdade, a vida do homem é marcada por etapas e as pessoas que caminham conosco vão determinar o que nós seremos no futuro. Em questão de temor a Deus, eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe, ela enfrentou muita batalha na vida. Meu pai deixou a minha mãe, eu tinha meses de idade. Aí a minha mãe teve que sustentar a gente. Quando eu tinha por volta de 6 a 7 anos, o meu avô, ela perde a mãe dela. Aí depois de um tempo, o pai dela, minha mãe é filha única, ele sofre um acidente e nunca mais andou. Aí a minha mãe teve que deixar a gente em casa, cuidar do pai, chegava em casa às 5 horas da tarde. E eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada, sempre a vi buscando a Deus do jeito dela, da maneira dela. E isso me despertou sobre fé, sobre buscar a Deus, um Deus que você conhece Ele no meio das lutas. Então essa parte de fé, esse temor a Deus eu aprendi com a minha mãe. Em questão de referência de homem, eu tenho do meu irmão, o Ellerson. Nós somos 7 anos, ele é 7 anos mais velho que eu. Nessa falta de referência de pai, de homem, de líder, né, que eu não tive isso por causa do meu pai, eu me espelhei muito no meu irmão. Ele para mim era referência de homem, de integridade, e até hoje eu falo isso com ele. A gente tem uma amizade muito boa e até hoje eu agradeço a ele, porque o homem precisa de referência, né? Claro que a nossa maior referência é Cristo, mas a gente precisa de espelhos humanos aqui. Então nessa questão de homem, de líder, eu me espelhei no meu pai. Quando eu aceitei a Cristo, aí eu passei agora a ter referências cristãs, e a primeira delas, sem sombra de dúvida, é o meu pai. Meu pai na fé, o pastor Edilson Marcos, ele faleceu no ano de 2020, e ele para mim era meu espelho. Tudo que eu observava nele, eu queria estar perto, até porque também eu transferi para ele a figura de pai na terra também. E eu decidi, a partir do momento que eu vi ele, o amor à palavra. Hoje, muitas coisas que eu aplico aqui na nossa igreja foram coisas que eu aprendi com ele. Disciplina, horário, ir atrás das pessoas, ficar na porta, amar a palavra. Então, que referência de pastor e líder eu tive do meu pai na fé, pastor Edilson. Referência também pastoral, durante muitos anos, e até hoje também, mas hoje não com tanta intensidade, eu tive o pastor Silmar Coelho. A sua Silmar, eu vi ele pela primeira vez no ano de 2011, 10 mais ou menos, e fiquei encantado com a forma que ele ministrava e a maneira que ele lidava com o ministério. E aí me aproximei dele no ano de 2012 e, poxa, ele mudou a minha forma de enxergar a vida como pastor. Ele me ensinou a dividir família, pastoreio e vida pessoal. Então isso para mim foi um marco. Em relação a ensinamento do Evangelho, a pregação, aí eu já devo ao pastor Renan de Melo, que eu conheci no ano de 2013, 14, 15. Quando eu conheci o pastor Renan de Melo, eu via o amor, o carinho que ele tem com a palavra de Deus. E de lá para cá eu tive um bate-papo com ele,
e confesso que forma de ministração, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi onde eu me dediquei ao estudo, à palavra, ao ensino bíblico. Isso automaticamente refletiu na igreja. Então, assim, são vários líderes, né? Claro que tem mais pessoas, mas eu queria pontuar esses líderes aí que fizeram parte da minha vida. Minha mãe, meu irmão, pastor Edilson, pastor Silmar e pastor Renan de Mello. São essa turma aí. Pastor, no dia a dia a gente somos influenciados, né, pelas pessoas, pelo que a gente vê, nosso cérebro vai ali aprendendo. O senhor como pastor, como mentor, o senhor tem passado mensagem, cada vez que você toma uma decisão, você conversa com alguém ou traz uma ministração, o que te alegra quando você vê uma pessoa sendo influenciada por uma mentoria sua e tendo um resultado? Vinícius, eu acho que isso aí é a gratificação de todo líder. O próprio Jesus mesmo, a Bíblia diz no Isaías 53, quando fala o perfil do servo sofredor, apontando para Cristo, primeiro começa falando de quem ele era, depois todo o sofrimento, e depois diz que Jesus ele se alegrará de todos os seus feitos. Para a gente que é pastor, a única coisa que me alegra, eu falo pastor de verdade, aquele que ama as ovelhas, para mim, o que nos alegra é quando você vê uma pessoa que se inspira em você, em todos os sentidos, questão de Bíblia, de frequentar a igreja, de amar a Deus. Isso é a única coisa que a gente espera. A nossa recompensa aqui na terra, Vinícius, não é grana. Ah, pastor, eu vou te dar um carro por tudo que o senhor fez por mim. Se quiser me dar, eu fico alegre, eu recebo. Mas não é isso que me motiva, porque que adianta, eu vou dar um exemplo, ele me dá um carro, mas a vida dele não foi mudada. Ele não teve uma experiência com Deus. Então, o que alegra qualquer líder é você ver que a vida dele foi influenciada. Exemplo, nós temos algumas pessoas aqui na igreja, vou citar um nome, por exemplo, o pastor Fernando. Se você fechar o olho e ver ele pregar, tem gente que fala que parece muito comigo. Então, isso para mim não tem preço. Eu tive um momento também no meu ministério onde eu era quase uma cópia do Silmar. E um dia o Silmar disse, Wallace, isso é maravilhoso, isso é bom demais da conta. Mas vai chegar uma hora que você precisa de ter a sua identidade. Mas isso é bom. É bom saber que tem pessoas que se inspiram em ti, que olham para você e vê que a sua vida foi referência. Esse é o preço do ministério. A gente não quer bens materiais, a gente quer ver a vida das pessoas sendo mudada. E isso é que motiva a gente. Pastor, aproveitando as outras perguntas, o senhor tem um exemplo de que o senhor não teve uma referência paterna. O senhor acha que como as pessoas podem lidar com a ausência da referência ou paterna ou materna para construir o seu próprio legado? Que dica o senhor daria? Pergunta ótima. Aulinha, na vida nós somos resultados das escolhas que nós fazemos mediante aquilo que a vida nos oferece. A vida nem sempre oferece aquilo que a gente quer ou pede. A vida às vezes não é justa, entre aspas. Mas depende da maneira que eu vou me encarar. Depende a maneira que eu vou encarar isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que teve a mesma história que eu, porém foram para outros caminhos. Então eu aprendi que um segredo da vida é você transformar impacto em impulso. Entendeu? Aquilo que a vida te oferece depende da maneira que você lidar com isso. Por exemplo, eu tive uma fase que eu era muito revoltado, na fase de princípio de adolescente, eu não entendia, eu não aceitava tudo aquilo que meu pai fez. E aí eu começo a ver também a ação de Deus também, porque eu tinha tudo, entre aspas, para dar errado. Porque muitas pessoas, quando falta uma figura paterna ou materna, alguns partem para a área de drogas, para a área de prostituição, com uma forma até de refúgio. Mas eu dou graças a Deus porque a minha visão foi para outro lado. Até hoje, Paulinha, eu sou assim. Eu procuro sempre ver o lado positivo. Quem está perto de mim sabe. Às vezes o mundo está caindo, dando pancada para tudo quanto é lado. Eu sei que o ruim está acontecendo, mas eu procuro ver o lado do positivo. Porque eu creio na soberania de Deus, que Deus faz coisas boas em meio às coisas ruins. Como que eu encarei isso? Ao invés de ficar um rebelde, eu procurei que referências certas. Já que eu não podia olhar para meu pai, olhei para minha mãe. Depois que a minha mãe, que eu fui tornando homem, eu mudei a referência. Fui para o meu irmão, depois eu fui para o meu pastor. Porque assim, Paulinha,
A gente precisa de referências. Claro, eu sei que a nossa maior referência é Cristo. Estou falando de referências aqui na terra. Se espelha em gente boa. Anda com gente boa. É andando com os bons que a gente fica melhor, como diz o ditado. Então, para quem não teve essa referência de pai ou mãe, se espelha em alguém que você sabe que é bom nessa área, que venceu nessa área. Isso nada mais é que discipulado. Você vai ser discipulado na área que você sofreu. Então tem que andar com gente que venceu o mesmo problema que você venceu. Um exemplo disso, quando Maria fica grávida, ela foi conversar com a sua prima, Isabel, porque ela também estava grávida e os 2 filhos foram frutos de milagre. Então você tem que andar com gente que está gerando o mesmo milagre que você, que está passando aquilo que você está passando, que venceu e que vai te ajudar. Lamentar, chorar, achar um culpado, falar que a vida é ruim, não muda nada. O que muda é a maneira que a gente encara a vida. Situações igual a minha eu conheço muitas, né? Então o certo é focar em pessoas que venceram. Beleza? Pastor, eu tenho uma pergunta sobre, em relação a deixar um legado na parte, eu falo assim, no mundo lá fora, quando eu saio da igreja. Na sua experiência, o que o senhor acha que está impactando mais as pessoas lá fora? Seria o pregar o evangelho ou, às vezes, as suas próprias atitudes em frente às pessoas que estão lá no mundo e que não conhecem a Cristo? O que você acha que vai impactar mais em questão de legado para transformar vidas lá fora? Muito boa pergunta, Lineker. Para começar, o mundo e a igreja não tem nada a ver. São 2 mundos distintos. Então a gente tem também as maneiras distintas de pregar e ensinar o evangelho. Aqui na igreja, por exemplo, eu que sou pastor, eu ensino para vocês a Bíblia, né, a mensagem. Mas independente se é na igreja ou no mundo, principalmente no mundo, o mundo só tem uma maneira de pregar para eles, é com a vida. Tem uma frase que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Porque o mundo não quer saber de Bíblia, ele não sabe, nem sabe o que é Bíblia, mas a nossa vida para eles é que vai inspirar o que é seguir a Cristo. Em João capítulo 13, Jesus está com seus discípulos na ceia. E naquela época as cidades, as ruas eram todas empoeiradas, os sapatos eram abertos. E na casa de cada homem havia um servo, um escravo, que estava ali só para lavar os pés. E Jesus com seus discípulos, ele sem falar nada, sem dar alarme, ele põe uma toalhinha aqui no ombro, põe uma bacia de água e começa a lavar os pés de cada um deles. E ele diz uma frase assim: eu vos dei o exemplo. E aquilo que eu fiz agora, você faz lá. Então o mundo, a gente prega para eles com exemplo, é servir. Não é bater de frente às vezes, não é ser, você vai para o inferno, você está condenado. Isso aí para eles só aumenta a ira. É o exemplo, é servir. Por exemplo, você está trabalhando com uma pessoa que não é serva de Deus, serve ela. Você vai pegar uma água para você, enche o seu copo e enche o copo dela. Vocês estão no restaurante, vão tomar uma Coca-Cola, uma água com gás, se tiver dinheiro sobrando, paga a água dela. E só depois você faz o convite para vir à igreja. Por qual que é a referência que o mundo tem de nós? Um povo chato, um povo que fala que todo mundo está condenado. Então o povo precisa ver em nós uma atitude diferente e nada melhor que servir. Então a gente deixa um legado no mundo, servo de Deus, aquele que serve, aquele que faz a vida melhorar, sal da terra e luz do mundo. Beleza? Bom, pessoal, acredito que todo mundo está sendo muito edificado com essa conversa, porém o tempo está acabando. Eu vou fazer a última pergunta e o pastor pode dar as suas considerações finais, falar algo que o senhor tem ministrado no coração dele. Pastor, o senhor tem uma marca registrada na igreja. Algo que todos repetem assim que o senhor começa a falar. Nós queríamos saber a origem dessa bênção apostólica. Quem te ensinou, se foi algo que o senhor falou e deu certo, e o senhor falou assim, cara, isso vai dar um legado muito massa. Então, nos conte um pouco sobre isso. É algo que a igreja inteira já reconhece como algo do Senhor. É o vai em paz, Deus te abençoe. Isso. E fale um pouco sobre a sua expectativa para o futuro, aquilo que o senhor espera
tanto quanto ministério, quanto vida pessoal. Sabemos que o senhor também não é apenas referência como pastor, mas também dentro do esporte. O senhor possa falar um pouco da sua expectativa de futuro, de legado? Então, Gilton, essa bênção apostólica aí, isso aí não tem origem, não. Isso nasceu, não tem nenhuma uma origem, e eu não sei nem como que pegou, né? Porque não tem nada específico, não. Agora, aquela expressão, olha para mim, olha para cá, isso aí já foi algo pensado. Porque às vezes a gente está aqui ministrando a palavra e vê a pessoa dispersa, às vezes alguém levanta, e aí quando você vê, aí eu uso a expressão, olha para cá, olha para mim. Essa foi pensada, mas essa aí que dá bênção, até a hora que eu estou terminando o culto, fica um coral atrás de mim dizendo as mesmas coisas que eu falo. Mas é bom, bacana, né? Em relação à expectativa, Zilton, eu me agarro muito na expressão de Atos. O povo era fortalecido na palavra e o Senhor acrescentava os membros. Então eu repito aquela frase que eu falei no início. O que faz uma igreja crescer, e não digo só de números, não, é o ensinamento da palavra. Então hoje a nossa igreja, vocês são membros que sabem, não tem campanha de 7 dias, campanha de sei de quê. Não estou dizendo não estou condenando aquele que faz. Mas a nossa metodologia não é essa. A minha preocupação é firmar vocês na palavra. Porque ao firmar o povo na palavra, vai criar um povo saudável e automaticamente o Senhor vai acrescentando. Porque tem uma frase que vocês conhecem, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, a partir do momento que tem pessoas sedentas pelo evangelho puro e genuíno, o próprio Senhor as atrai para cá. E em questão de igreja mesmo, nós temos o nosso plano aí da construção da igreja. Nós adquirimos o lote e desde que veio a pandemia tivemos que dar uma parada, mas agora vamos ver se esse ano a gente põe em prática. E em questão do esporte, eu gosto demais de futebol, jogo todos os dias, só folgo domingo. Mas para mim o futebol é onde eu tiro o meu estresse. É onde ali eu esqueço que eu sou pastor, eu pego as minhas lutas e deixo ali. Para mim é uma terapia. Ali é onde eu esqueço das minhas dores. Mas questão de competir, no começo do ano eu chamei o meu filho, que era meu parceiro, Emanuel, falei, a partir desse ano, só vou jogar contigo aqui pertinho. Até porque a idade chegou, já estou com 43 anos. E deixar o Emanuel também seguir a vida dele nessa área. Mas o futevôlei para mim é uma terapia, jogo todo dia. E é onde eu deixo lá todas as minhas energias negativas, assim dizendo. Então esses são os meus planos, então. E deixar na mão do Senhor e deixar Deus fazer o resto. Quero agradecer também por esse momento aqui tão descontraído, Lucas, a Estefânia, toda a equipe. Parabéns pelo congresso de vocês, está uma bênção. E os irmãos que participaram conosco. Espero que Deus tenha falado com vocês sobre legado. Vamos parar para pensar aquilo que nós estamos deixando para a geração que está vindo depois de nós. Isso é muito sério. Beleza? Então, a palavra está com você. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast da semana do Congresso de Jovens. Queremos agradecer você que está assistindo. Assim como o Lucas disse antes, dê seu like, compartilha, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Quero agradecer a todos os nossos amigos que aqui estão e que você tenha sido muito abençoado neste momento. E vá em paz. Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus. Pessoal, essa semana estamos na semana do congresso e você viu a agenda da igreja. Ontem foi o nosso primeiro dia, o nosso irmão Zilton deu a entrada explicando o que é legado. Legado não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. Vem participar conosco, sexta, sábado e domingo. Exatamente, Stefano. E dando sequência, amanhã nós teremos o nosso culto, às 19h30, continua o congresso, programação excelente, você não pode perder. Lembrando que no sábado também o nosso culto será às 19 horas, não às 19h30, como de costume. Vamos receber um pessoal de João Pinheiro, o pastor Nelson Ruela vai estar aqui com a gente, vai ser uma noite especial e que também vai se estender até o domingo de manhã. Então no domingo de manhã, a partir das 9 horas, vamos continuar com o congresso. E no domingo à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto, o encerramento, você não pode perder. Aproveitando os avisos da igreja, nós da Juventude Ágape já estamos organizando o nosso acampamento de carnaval. Sim, o nosso segundo Docmus Camp. Nós já temos uma chácara maravilhosa, um lugar para recepcionar todos vocês. Vai ser dias incríveis na data do carnaval.
Você não pode perder. Só nos procurar, a gente já está com os valores, a programação. Então, nos procure, tire suas dúvidas, tá? Veja quanto ao valor e a gente ainda consegue parcelar em 4 vezes para você que já vim para tentar fechar agora, tá? Não vamos perder. Nos procure. Não perca essa oportunidade de ter intimidade com Deus e também de conhecer os nossos membros da igreja. Este momento é uma forma de recreação, mas também de conhecer a palavra do Senhor. Venha participar do nosso acampamento de carnaval. Pessoal, como eu já tinha dito, essa semana estamos tendo o Congresso de Jovens. Agora você vai conferir um pouquinho do que está acontecendo aqui e eu não deixo de deixar o meu convite. Venha participar conosco na sexta, no sábado e no domingo, ok? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, e eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Agora eu quero te fazer um convite para fazer parte da nossa família. Vamos passar agora a agenda da igreja e venha nos fazer uma visita. Toda autoridade tem nos céus e na terra. Com seu sacrifício fomos perdoados. Seu amor. É isso aí, galerinha. Vocês já sabem os horários de culto. Agora vamos para o Família no Altar. Bom, meus amigos, estamos começando agora o quadro Minha Família no Altar de Deus. E nós vamos ter uma conversa especial hoje com o Lucas e a Stefânia, que são os líderes sênior do grupo de jovens. Stefânia, sabemos o tema que estamos trabalhando, que é o tema legado. Muitas pessoas da igreja conhecem o seu testemunho, sabemos a sua caminhada com Deus. Queria que você falasse um pouco, você e o Lucas, sobre a proposta que o pastor fez de assumir o Ministério de Jovens e se a expectativa daquele início ela tem sido suprida ou ela está sendo maior agora, nos tempos atuais. Boa noite a todos. É um prazer, né, a gente estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Faça um filme na nossa cabeça, né? Porque o pastor fez esse convite para a gente quando as meninas estavam muito bebezinhas ainda, né? Então, naquela realidade, a gente imaginar em assumir uma liderança, né, dos jovens, tendo as filhas pequenas, foi difícil, né? Eu estava começando a ingressar na carreira da fotografia, então, além da maternidade, tinha o trabalho, mas o que eu vivi no meu testemunho, né, o que Deus fez na nossa vida, me fez enxergar a necessidade de servir mais, né, e de não abrir mão de estar na casa de Deus servindo. Então, eu falei que no primeiro momento, né, o Lucas ficaria talvez mais à frente e tudo, mas é da minha personalidade não conseguir ficar sem participar, sem estar junto. Então, nesse contexto, as coisas foram acontecendo, a gente aceitou o convite, assumiu a liderança, e já são 7 anos, né? As nossas meninas estão com 8 anos, elas estavam quase completando 1 aninho, então já vai para mais de 7 anos um pouquinho. E tem sido bênção. Vou deixar o Lucas falar do lado dele. Então, quando o pastor fez o convite, né, para a gente, Zilton, igual a Stefania falou, se a gente fosse olhar a realidade da gente, né, questão de trabalho, criança pequena, eu acho que assim, era até loucura, né? Se assumir um compromisso desse, que se liderar a juventude, assim, os jovens têm sua fase assim, um pouquinho complicada, então assim, mas... Você já foi jovem. Sou ainda, né? Mas assim, a gente sentiu que precisava fazer mais para Deus, né? Entregar um pouco assim, do nosso melhor, trabalhar
mais na casa dele, então a gente resolveu aceitar esse convite do pastor e, na graça de Deus também, já há 7 anos, né, na liderança. Sabemos que vocês trabalham juntos, né? Deus aprove de vocês trabalharem no mesmo lugar, como empresa familiar, no caso. E também vocês vivem o ministério juntos. Sabemos da dificuldade, às vezes, com o horário devido à profissão de vocês, mas queria que você falasse um pouco da importância de como família, tanto no ambiente de serviço ou no ambiente de ministério, esse posicionamento cristão que vocês carregam, que de certa forma também influenciam não apenas as pessoas que estão à volta dentro do ministério, mas também aquelas que estão lá fora. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É interessante a gente pensar nessa pergunta mesmo, porque quem ouviu a conversa, né, que aconteceu aqui antes com o pastor, sobre a entrevista, né, que os meninos fizeram, vai entender um pouquinho, né, sobre isso, porque eu acredito que a nossa vida é realmente o nosso maior testemunho e é a Bíblia, né, igual o pastor falou, que as pessoas estão lendo. Então, pensando nisso e no legado que eu quero realmente deixar aqui, porque eu penso muito nisso, eu sou uma pessoa que pensa muito no futuro, muito mesmo. Então, e por incrível que pareça, né, tem vezes que eu tenho até medo, porque eu falo com o Lucas assim, gente, eu fico pensando muito, nossa, quando eu morrer. Então, assim, eu quero realmente deixar uma marca nas pessoas que passaram pela minha vida, que nos conheceram, de pessoas que realmente serviram a Deus, que são tementes a Ele, e que, por mais falhos que a gente seja, porque realmente é muito difícil a gente conseguir organizar a nossa vida pessoal, né, o nosso trabalho, cuidar das nossas filhas, do nosso relacionamento, da saúde, enfim, são muitos compromissos, muitas coisas, e ainda assim a gente ter o compromisso de estar aqui. É igual você falou, mesmo com as dificuldades, às vezes por causa dos compromissos nos trabalhos, eu fiz, né, em um momento, pelos jovens, por exemplo, a escolha de abrir mão do meu sábado de trabalho, que para mim, que sou fotógrafa, é o dia que, né, a gente tem mais trabalho. Eu poderia trabalhar todos os sábados, até em 2 lugares diferentes se eu quisesse, mas eu não olhei só para o lado financeiro. E esse temor a Deus, né, de ouvir sempre o que Ele nos orienta, o que Ele nos fala, e de colocar Ele em primeiro lugar, é o que nos dá a condição de fazer esse tipo de escolha, de abrir mão, às vezes, do dinheiro, né, porque realmente o dinheiro não é o mais importante, e não é o legado que eu quero deixar para as minhas filhas, né, de valorizar as coisas aqui da terra. Então, é uma luta, a gente fica lutando aí, né, entre essa questão. E teve o Lucas trabalhando comigo hoje, é coisa de Deus, realmente, assim, né, seria assunto para outro momento, mas eu acho que até nisso ele também pode falar um pouco melhor. Então, se formos ver assim, né, a importância de hoje assim estar trabalhando junto, se fosse olhar lá para trás, eu nunca imaginaria estar trabalhando junto com a Estefânia no estúdio, né? Mas assim, veio depois da pandemia, né? E Deus foi trabalhando no coração da gente de maneira assim muito grande. Fui sentindo assim o desejo, né, mesmo de abrir mão do meu trabalho que eu tinha para poder estar caminhando do lado dela, e hoje a gente consegue juntos, né, trabalhar, cuidar da família juntos e também servir a Deus com o mesmo propósito, né? Então, a gente acaba tendo assim mais possibilidades, uma rotina melhor, e tá servindo a Deus juntos também. É isso aí. Lucas, nós sabemos o testemunho da Estefânia, toda a situação da gestação, e eu queria saber como que foi a sua busca em Deus naquele momento, porque nós sabemos que foi uma situação de escolha. Provavelmente você teve que em algum momento pensar na situação de escolher entre ela e as suas filhas, e como que você saiu dessa situação, como que foi a sua busca em Deus, a sua conversa com Deus. Hoje, graças a Deus, devido ao milagre, vocês estão todos aqui como família, suas filhas estão grandes, são bênção, mas você como pai, como marido e também como sacerdote do seu lar, como que foi essa situação de, poxa, eu tenho que escolher entre a minha esposa e as minhas filhas? Como que você lidou com isso? Zilton, foi uma situação assim, eu nunca imaginei que passaria por isso, né? A gente sempre esperava que seria uma gestação normal, e Deus veio ali e falou, não, peraí, que aqui vai ter um milagre meu, vai ser diferente.
E quando a bolsa da Estefânia rompeu, né, ela precisou, foi transferida, né, para Belo Horizonte. E assim, no momento ali era só oração, porque pensava que poderia mesmo perder ela e perder as crianças. Então assim, é dobrar o joelho mesmo no quarto e Deus, não é isso que eu não tenho certeza que não é isso que o Senhor quer para mim, pra minha vida, não, né? A gente não esperava isso e comecei a orar muito a Deus, clamar e sabe, Deus veio assim confirmando que Ele iria restaurar, que Ele iria salvar ela e as meninas e graças a Deus, né, providência dele, Ele encaminhou elas para o lugar certo. Já estava tudo planejado por Deus, o lugar que elas teriam que nascer lá mesmo, né? E assim, Deus foi encaminhando tudo, as pessoas, os médicos, tudo aconteceu assim da melhor maneira. E assim, em nenhum momento, nem todos os dias que elas ficaram lá, Stefânia ficou até as meninas nascerem. Assim, quando dava eu ia, né, para visitar os finais de semana e a mãe dela ficou com ela lá nesse período. Eu agradeço demais minha sogra, porque foi uma bênção nas nossas vidas nesse período. E assim, em nenhum momento deixei de clamar a Deus, nenhum momento deixei de buscar, sempre confiando e acreditando assim que Deus iria fazer o melhor na nossa vida, na nossa família. E hoje, graças a Deus, estamos aí, eu, Stefânia, Isabela, Luísa, firmes aí na presença do Senhor. Se Deus quiser, daqui uns dias, mais uns aí, Mais né? uns aí. Bom, meus amigos, vou dar a oportunidade para eles darem as considerações finais e quero agradecer vocês por abrirem um pouco mais da intimidade de vocês, do seu coração, para que a igreja possa conhecer mais a membrazia, conhecer mais os irmãos que sentam do lado deles. Esse quadro ele é muito importante para que você saiba que, assim como você, tem pessoas enfrentando situações, mas que Deus ele ainda continua dando recurso. Amém. Fiquei emocionada, né? Porque muitas das vezes é eu que compartilho essa história, né? E ouvir o Lucas falando sobre e ver o outro lado, a gente imagina o tanto que é difícil, né? Porque se para mim já foi difícil, né, ter o medo de perder as meninas, eu nunca tinha parado para pensar no lado dele, tipo, de perder a esposa e as filhas, né? Então, hora nenhuma eu pensei em mim, né? Porque eu queria muito que as meninas viessem. E por isso, quando eu tive que optar em tirar ou continuar com elas, mesmo com a bolsa rota, eu optei por continuar, mesmo com todos os riscos. E naquele momento ali foi uma escolha que cabia a mim, né? Então, eu não pensei duas vezes. Deus tinha muitas coisas que, né, hoje olhando a gente pensa, deu certo, mas poderia não ter dado errado, porque a vontade de Deus ela é soberana, né? Então, se as meninas não estivessem aqui, eu não considero que teria sido um erro. Eu teria aprendido naquela dor de uma forma diferente. Então, eu acho que como o pastor sempre diz também, a gente tem que tirar lições positivas de tudo que a gente enfrenta, e foi isso que a gente fez, né? Através da nossa história, através do nosso testemunho, do que a gente viveu, um sentimento de gratidão tão grande que não tem como eu ver nada de ruim acontecendo na minha vida e deixar de acreditar no Deus que eu sirvo, sabe? Então, Deus ele continua operando milagres. Deus ele continua restaurando aquilo que precisa ser restaurado. E Ele continua operando em tudo que precisa, né, acontecer na nossa vida. Então, os momentos difíceis que a gente enfrenta, tudo que a gente passou hoje, realmente faz parte do nosso testemunho e é só um pedacinho daquilo que Deus fez. Eu falo que estar com jovens, ser líder de jovens, durante esses 7 anos foi um processo extremamente necessário para o nosso amadurecimento enquanto servos de Deus e para o meu amadurecimento como profissional, como mãe. E esses dias o pastor ministrou, né, sobre as raízes. Então, eu entendo que esse tempo foram raízes que foram sendo firmadas. E hoje eu vejo que nesse período da gente ter sido constante, não ter desistido, apesar das lutas no Ministério de Jovens, foi o que nos deu paz no coração e nos dá paz no coração de ver, né, igual você, a sua esposa, construindo a sua família, né, ver a Stephanie e o Alex também estão na liderança conosco, construindo a família deles e muitas outras famílias, né, que foram sendo formadas através desses anos. Então,
É isso que mais importa. E é isso que a gente tem como gratidão a Deus. A nossa história, né, o nosso testemunho, que a gente viveu aqui, e a gente vive aqui na nossa igreja, está tudo alinhado. Então, essa mensagem que a gente tem para deixar para vocês, vale a pena servir a Deus, e esse sentimento de gratidão é o que nos mantém de pé. Bom, irmãos, esse foi o quadro Minha Família no Altar do Senhor. E te agradeço por ter ficado até aqui conosco. É com você, Lucas. Que testemunho abençoado dos nossos irmãos, né? Agora nós vamos escutar uma canção e após essa canção o pastor vai trazer uma palavra vinda do trono de Deus para o seu coração. Fique aí, curta, compartilhe e comente com todos os seus amigos, ok? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você. Meus irmãos, vamos lá. Nós estamos aí participando do Congresso dos Jovens, esse programa especial para eles. Eu quero só deixar uma palavra, hoje vai ser bem rápida, bem simples, bem objetiva sobre legado. Inclusive o que eu vou falar aqui, eu já falei um pouquinho no podcast com os jovens, que por sinal foi muito bacana. O tema do congresso deles é legado. O que é legado, como eu disse? Legado é você deixar em cartório, é legatium do latim, é algo que você está deixando para a próxima geração. Tem uma frase muito conhecida, acho que até o Zilton citou ela: herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Isso é muito importante, a gente pensar naquilo que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a próxima geração que vier. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer assim: porque o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Então Paulo nada mais, nada menos estava deixando um legado para nós. O que eu recebi de Deus, o que eu recebi dele, eu estou transmitindo. Porque a gente só pode passar para o outro, a gente só pode transmitir aquilo que a gente recebeu. Então essa questão do legado, ela é muito séria. E eu quero usar o personagem que eu disse aqui sobre José. Depois você lê a história dele em Gênesis 37, até capítulo 50 de Gênesis. José é um dos meus personagens prediletos. E ele é a tipologia mais perfeita de Jesus no Antigo Testamento. O que é a tipologia? Tipo, aquilo que parece. Por exemplo, a Arca de Noé era uma tipologia de Jesus.
Por quê, pastor? Só na arca havia salvação. E só em Jesus nós temos a salvação. A arca de Noé só tinha uma porta. E Jesus disse, eu sou a porta. A arca salvou a família de Noé. E Jesus salva a nossa família. Isso é tipologia. E José, ele é a tipologia mais perfeita de Jesus. Vou te dar aqui só algumas. Ele foi o filho amado do pai, Jacó. Jesus também foi o filho amado. José foi odiado por seus irmãos. Jesus também foi odiado pelos seus. José foi vendido por um preço de um escravo. Jesus também foi vendido por um preço de escravo. No período da fome, só na mão de José tinha pão. E só nas mãos de Jesus tem o pão verdadeiro, e ele mesmo é o pão. José recebeu um nome no Egito, Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. E Jesus também recebeu o nome de Salvador do mundo. José perdoou os seus irmãos, e Jesus também perdoou os seus irmãos, principalmente na cruz, quando ele estava sendo condenado. E por aí vai. Eu poderia falar aqui mais de 30 tipologias de Jesus e José. Mas por que eu gosto da história de José? A história dele é linda, meus irmãos. Ele, por causa de um sonho que Deus deu, os seus irmãos o invejaram, o venderam, o traíram. Ele foi vendido para o Egito como escravo. Chegando lá, a mulher do seu patrão, chamada Potifar, o nome do patrão dele, né? Coloca o olho nele, acusa ele injustamente. Por causa disso, ele vai morar na prisão, fica lá 3 anos e é esquecido, abandonado, até chegar o momento onde Deus vai colocá-lo como governador do Egito. Tudo isso passaram-se 13 anos. Estou contando a história aqui de forma bem sucinta. Mas o que me encanta na história de José? Você não vê na vida dele, em nenhum momento, José reclamando. Você não vê José murmurando, por exemplo, Senhor, eu estou aqui por causa do sonho que o Senhor me deu. Por que eu estou enfrentando isso? José não fala nada de Deus, pelo contrário, as ações dele aqui no texto e as falas dele são de pessoas que servem a Deus de verdade, independente das circunstâncias. E quando eu li a história de José, algo me veio à mente. Por que José foi tão diferente? José, ele foi filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E 10 irmãos de José foram homens complicados, mentirosos, invejosos, homens assim que não tinham índole nenhuma, a ponto de jogar o seu irmão na cisterna e contar para o pai dizendo que um animal o matou. Agora, como que José consegue ser tão diferente? Como esse homem criado na mesma casa, por que ele nasceu tão diferente? Eu te falo por quê. Porque José, ele foi o único filho, ele foi o primeiro filho criado com seu pai Jacó, depois de ter um encontro com Deus. A história de Jacó, ela é marcada por 3 fases, vou falar bem rápido aqui. A primeira fase, quando ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, sendo que Deus havia dito que ele já seria abençoado, mas ele agarra no calcanhar do seu irmão, e os pais colocaram o nome dele de Jacó. Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura, aquele que empuxa. Então ele já nasceu debaixo de uma marca, ele já nasceu rotulado. Então a primeira fase na vida de Jacó é quando você tem a fase dos rótulos. As pessoas te rotulam, as pessoas te julgam, as pessoas nem sabem quem você é e já colocam um rótulo. Aquele ali é o ladrão, é o drogado, e muitas vezes dos nossos rótulos que a gente recebe, aquilo nos abate. A segunda fase da vida de Jacó foi quando ele vê o seu irmão Esaú recebendo a primazia em tudo. Ele, por ser o filho primogênito, o Esaú, ele sempre recebia as maiores honras. E Jacó, então, cansado de ser o segundo, ele entra numa etapa diferente. Ele quer ser o seu irmão Esaú. Por uma vez ele vai enganar o seu irmão, querendo ter o direito de primogenitura, e depois ele vai se vestir igual o seu irmão para enganar o seu pai. A ponto do seu pai perguntar, o seu pai estava cego, Isaac, seu pai vai perguntar, quem é que está aí? Ele diz, é o Esaú. O pai, mas engraçado, a voz é de Jacó. A segunda fase que Jacó tem na vida dele é ele querer ser uma pessoa que ele não é. Quantas vezes nós também, cansados de ser o segundo, a vida às vezes não é fácil para a gente olha para a vida do outro, parece que a vida do outro é sempre melhor, aí a gente comete esse erro. A gente quer ter uma vida que não é nossa, queremos ser alguém que nós não nascemos para ser. Até que entra a terceira fase de Jacó,
quando ele está morando com seu tio Labão, depois de tanto sofrer, 20 anos sendo enganado pelo seu tio, Deus fala com ele: volta para sua terra natal e reconcilia com Esaú. E nesse período de tempo, Jacó vai passar no Val de Jaboque. Não é vale, é val. O val é a parte mais baixa de um rio. E ali Jacó vai ter um encontro com Deus. Os dois vão travar uma luta espiritual e o Senhor vai perguntar: qual o seu nome? Ele diz: o meu nome é Jacó. Mas o nome dele não era Jacó, gente. Aquilo foi o nome que os pais deram. Então chega um momento da nossa vida que a gente não sabe nem quem nós somos. Aí Deus diz assim: a partir de hoje você não será mais Jacó, você será Israel. Você não é aquilo que os homens falaram que você é. Você não é essa pessoa que você quis ser. Eu tenho uma identidade para você. Você é Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. E Jacó, ao lutar com o anjo, a Bíblia diz que o anjo toca na coxa dele e ele sai daquele val mancando. E José provavelmente tinha 10 anos de idade. Então, Jacó, quando sai daquele vale, ele não era mais Jacó, era Israel. E o seu filho, que tinha 10 anos, o José, vai perguntar: papai, por que o senhor está manco? O que aconteceu? Ele vai falar: meu filho, eu me encontrei com Deus. O Senhor tocou em mim, agora eu sou Israel, sou príncipe de Deus. Então a gente vê que José foi o único filho, desculpa mais uma vez, foi o primeiro filho de Jacó, criado com ele depois de transformado. O segundo é Benjamim, mas José teve algo do pai que os irmãos não tiveram. Os outros irmãos foram criados com um pai trapaceiro, um pai que não sabia quem ele era, com um pai que queria ser alguém que ele não nasceu para ser. Agora José não, ele se tornou o homem que ele foi, porque ele foi criado por um pai que teve um encontro com Deus. E eu deixo essa palavra aqui para você. A única maneira de nós deixarmos um legado nas pessoas é termos um encontro com Deus. É passar por outro aquilo que a gente recebeu de Deus. Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer: papai, por que o senhor está desse jeito? Por que o senhor anda assim? Por que o senhor fala desse jeito? Por que o senhor tem essas atitudes? Você vai dizer para eles: porque eu tive um encontro com Deus. Porque um homem que tem um encontro com Deus, o seu jeito de falar é diferente, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se comunicar. Porque um homem que tem um encontro com Deus, a vida dele nunca mais é a mesma. E para que os Josés de hoje apareçam, é necessário ter Jacó, que se encontraram com Deus e se transformaram em Israel. E eu termino dizendo: nós temos um legado também de Cristo. O próprio Jesus nos ensinou a deixar para o mundo quem Ele é. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos mostrar para o mundo quem é Jesus. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. E eu encerro dizendo: legado é você ser lembrado das coisas que você fez. Eu te faço uma pergunta e a gente encerra: como você quer ser lembrado depois da sua morte? O que as pessoas vão dizer de você? A partir do momento que você responder, viva em prol daquilo que você quer que as pessoas digam de você. Fazendo isso, a gente vai deixar o nosso legado. Eu não quero deixar herança. Herança eu deixo para as pessoas. Legado eu deixo nas pessoas. E eu repito a frase de Paulo: o que eu recebi do Senhor, eu entrego para vocês. Deus abençoe, galera. Vamos seguir aí com a programação. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando esse excelente programa que tivemos hoje. Foi uma bênção. Agora eu quero fazer uma oração para a gente encerrar o programa. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença. Primeiramente, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado por todas as coisas, todas as bênçãos que o Senhor tem feito nesse congresso. E eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, a cada culto, a cada pregador, a cada palavra, que tudo aquilo, Deus, venha andar conforme o Senhor quer. Essa é a oração que eu tenho para fazer a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.